eu fui professora da Unicinos durante 22 anos, e durante esses 22 anos eu dei aula para engenharia de alimentos, para nutrição, gastronomia, enfermagem, farmácia, educação física e nutrição, enfim. Então, eu dei aula para muitos alunos, né, muitas graduações, né, e em função da minha formação, eu dei aula de bioquímica, dei aula de nutrição, dei aula basicamente de bioquímica, e depois de um tempo, né, de bromatologia, né, e depois comecei a trabalhar um pouco mais com inovação, quando a gente, né, junto com a Daiana, que está aqui presente, a gente organizou um projeto do mestrado profissional em nutrição e alimentos, que começou em 2012 aqui na Unicinos, e no qual eu fui a primeira coordenadora, e a gente implementou, né, esse projeto aí do mestrado profissional. E logo depois, em 2016, dezembro de 2016, eu assumi a coordenação do Instituto Nutrifor, que aí eu acabei me integrando mais na questão da inovação, né, porque a gente trabalha com a coordenação, a gente tem uma ligação, uma interação muito direta com o mercado. Então, realmente, na coordenação do Instituto, eu consegui ir para o mercado e fazer prospecção, interação e projetos com diferentes empresas de diferentes tamanhos, né? Claro, eu era líder de um grupo que tinham profissionais técnicos que, junto comigo, faziam as entregas de mercado, né? Além disso, durante, né, a minha estada na coordenação do Instituto Nutrifor, eu fiz especialização em gestão e negócios, então isso para mim é muito importante, porque a gente precisa de entender de negócio quando a gente trabalha com inovação. E também sou master, né? Acabei de entregar agora, entregando meu TCC de Master em Pesquisa de Mercado e Consumer Insights. A gestão de negócio eu fiz na Unicinos e Master em Pesquisa de Mercado e Consumer Insights eu fiz na ISPM. Então, são duas especializações bem interessantes que se complementam. Então, aqui na pesquisa de mercado, eu consegui realmente trabalhar forte com pesquisa de marca, teste de produto, estudos de tendências, pesquisa de mercado de maneira geral. Então, eu consegui realmente aprender, fazer uma imersão bem grande. Então, foi um curso muito bom, os dois, né? Foram cursos muito bons que eu fiz e consegui ter uma noção, né, uma ideia muito boa, uma formação muito boa em relação à inovação e ao mercado. E aí, então, hoje, né, fui desligada da Unicinos há 90 dias, faz hoje, e aí, agora, então, depois indo no mercado, hoje eu sou pesquisadora, né, pretendo ser pesquisadora, estou me formando para isso, de previsão estratégica, que seria Strategy Foresight, né, que seria o consultor ou pesquisador que busca estratégias de previsões de cenários futuros para que as empresas tenham planos estratégicos para a inovação e melhor competitividade delas. Então, é isso o que eu estou estudando hoje e estou me organizando, né, para entregar isso para as empresas. Então, essa é a minha estratégia, jornada acadêmica profissional. Eu sempre gostei muito da tendência, né? Eu sempre gostei muito de estudar comportamento do consumidor. Isso é uma coisa que realmente quem estuda isso gosta, né? Gosta de estudar pessoas. Quem trabalha com inovação tem que entender de pessoas, porque as pessoas que precisam da inovação, né? Então, estudar o comportamento das pessoas é estudar os sinais que estão aí na sociedade nos dizendo quais serão as tendências. Então, isso eu sempre gostei de estudar isso. E estratégia foresight, que seria as estratégias de previsão ou previsão estratégica, é estudar as tendências, mas um pouquinho mais adiante, o qual a gente consegue entender diferentes cenários futuros para, então, a gente colocar plano de ação das nossas empresas para, então, ter mais competitividade. É isso com que eu tenho trabalhado hoje. Eu vou dividir um pouquinho com vocês a teoria e de que forma isso acontece nas empresas. Hoje, no Brasil, quem trabalha, se fala hoje futurismo, né? Que é a pessoa que estuda o futuro. Tem vários pesquisadores futuristas, no Rio Grande do Sul tem alguns, em São Paulo tem vários, no Brasil tem vários futuristas, no mundo tem vários futuristas. Mas é interessante a gente trabalhar com institutos de futuro, né? Institutos de pesquisa que estudam o futuro. Então,
Eu, por exemplo, hoje estou trabalhando com a metodologia do Instituto de Futuro de Copenhague, na Dinamarca, que é o que realmente o que eu vou mostrar para vocês hoje. São 2 institutos e metodologias que eles estudam, que é o qual a gente, então, está começando a trabalhar a questão do foresight. Vocês podem fazer perguntas. Então, o que é inovação, né? Antes de falar do foresight. O que é inovação? Inovação é solução, né? Alguma solução que a indústria dá para as pessoas. É isso. E essa solução que dá para as pessoas tem que ter retorno para as empresas, de alguma forma, ou retorno para as pessoas. A gente, muitas vezes, não entende muito bem o que é inovação. A gente acha que uma ideia é uma inovação, né? Principalmente na universidade, que a gente faz pesquisa. Eu fiz uma inovação. Não, você teve uma ideia. A ideia faz parte do processo da inovação. Mas a inovação ela tem metodologia e um caminho a seguir. Se essa inovação não entrega para as pessoas, fica na ideia, não chega na inovação. E a gente, no Brasil, tem isso ainda, tem uma distância entre a pesquisa que a gente faz como pesquisador e o que as pessoas necessitam. Será que eu, como pesquisador, pesquiso exatamente o que o mercado precisa? Será eu, como engenheiro de alimentos, pesquisador, pesquiso exatamente o que o mercado necessita? Será que eu, na indústria de alimentos, estou prestando atenção exatamente o que as pessoas querem comer, querem consumir e querem comprar? Essa é uma coisa importante, né? São 2 coisas diferentes. Quem compra é um, quem consome é outro. Então, ter essa noção das necessidades das pessoas, isso é fundamental para que ocorra inovação. Vou dar um exemplo da inovação, é a vacina, né? A vacina, ela é uma super inovação, rápida, em função da pesquisa, mas tinha que ter indústria junto, né? A vacina não ia chegar no nosso braço se não tivesse indústria. Então, não adiantaria nada eu estudar o coronavírus e estudar uma vacina contra o coronavírus se não tivesse uma indústria acoplada a Oxford, por exemplo, ou outras empresas, ou outras universidades. Então, porque a universidade estuda, a indústria faz e a indústria vende. Entenderam? E chega no meu braço. Então, alguém ganhou dinheiro, claro, com a vacina. Por isso foi uma corrida para salvar as pessoas, claro, e porque o mercado precisava, as pessoas precisavam. Então, a vacina tem um significado muito grande para todos nós. Isso é inovação. E alguém manteve isso em termos de produção. Então, essa é uma grande diferença entre uma ideia que eu tenha, né, uma invenção que se fala, ou então a inovação. A inovação tem que ser perceptível, tem que trazer significado para as pessoas. Gosto muito de falar isso, que isso o design fala, né? Inovação tem que ter significado. E é isso. Como tem significado, para mim, eu compro. Essa é a questão básica para quem trabalha, principalmente com o desenvolvimento de produtos. E aí, então, falando em inovação, a gente vê... o Brasil é um país inovador? Pois é, o país, ele avançou, ele estava em 57º, eu acho, 2021. Ele está em 54º. Né? Então, ele está lá no posição 54 em termos de inovação. Né? O primeiro país é a Suíça, Estados Unidos, é claro, Suécia, Reino Unido. Isso agora, 2022, saiu fresquinho. Tá? Então, o que significa isso? Significa que o Brasil não tem uma pesquisa aplicada forte ao mercado. Ela não tem uma indústria competitiva. Se for pensar no nosso meio, que é a indústria de alimentos, e eu vou falar um pouquinho depois, né? É uma indústria que não é tão competitiva por vários motivos. Vários motivos. Então, o que a indústria do Brasil, de uma maneira geral, ela está perdendo em termos de competitividade para gerar inovação, ou a inovação que gera competitividade. O que ela está deixando de fazer? Algo que ela está deixando de fazer. E uma das coisas que está deixando de fazer é alinhar as necessidades da sociedade, do mercado. E aí, ao mesmo tempo, né, trazendo isso com uma pesquisa. A pesquisar o comportamento das pessoas, pesquisar a necessidade das pessoas, os desejos das pessoas, ela é fundamental para que você consiga acertar e
preencher lacunas específicas do mercado. E aí você chega na inovação. E aí você é mais competitivo, né? Quando você se diferencia, porque para se diferenciar, você tem que exatamente saber aonde você quer chegar, tá? Bem, e aí, se for pensar, então, em termos de pesquisa, então, esse aqui é a National Science Foundation, né, dos Estados Unidos, e eu coloquei aqui um ranking, tá? Eu botei da engenharia, porque é da Semana Politécnica, tá? Mas, esse aqui é o ranking do Brasil, dos papers das ciências engenharias, vamos dizer assim, tá? O Brasil, olha só, o Brasil dá em 11º. Então, ele está em 54º na inovação e está nos quase os 10 primeiros em paper. Tem uma coisa errada, quer dizer. Então, os pesquisadores são excelentes, são ótimos, né? Então, ele está melhor que o Canadá. Olha, então, tem alguma lacuna aí, tem algo que o Brasil não faz, que os outros países fazem. Porque a pesquisa, eles têm bons pesquisadores, eles publicam bem, mas é pouquíssimo inovador. E a inovação gera desenvolvimento. Não é pesquisa que gera desenvolvimento. Quem gera desenvolvimento é a inovação, que é a pesquisa voltada para o mercado, para as necessidades das pessoas. Então, essa pesquisa aí não está revertendo exatamente para o mercado, ou as indústrias não estão conseguindo entender, ou os pesquisadores não estão alinhados às indústrias. Tem isso também, né? Bem, e aí eu botei só mais um dado que eu achei muito legal. Então, vamos para a saúde, né? Então, o Brasil ele está entre as 20 instituições que mais publicaram sobre o Covid no mundo. Aqui ele está em 11º também. Então, a gente publicou horrores com o Covid, horrores. Então, a gente é bom de pesquisa, a gente trabalha direitinho, a gente publica bem, mas pesquisadores são excelentes. E por que a gente não é 11º na inovação? Porque essa pesquisa aqui, muitas vezes, não está tão alinhada ao que a indústria precisa, ou o que as pesquisas que a gente faz nos laboratórios, a gente não consegue transportar para onde? Para a indústria. Então, por quê? Porque o pesquisador não consegue extrapolar o que ele faz para o quê? Para situações operacionais. Então, a gente precisa entender que a pesquisa, para gerar inovação, a minha visão estratégica tem que ser a questão operacional. Eu preciso olhar lá na frente se a minha pesquisa vai ser capaz de ser utilizada pela indústria, ou se vai ter equipamento para isso. Porque muitas vezes a gente faz uma pesquisa maravilhosa, a gente publica muito bem, só que uma pesquisa que está ali. Se alguém quiser um dia usar, então a gente é bom nisso, a gente é bom de referência. Mas a gente tem que fazer o quê? Pegar essa referência e colocar a aplicação. E aí, então, tem mais não é esse aqui. É esse aqui que eu quero mostrar para vocês, que é bem legal. Eu botei em português, que é mais fácil a gente entender, mas isso aqui é um score, né, de inovação da NASA, né? Mas ela fala de tecnologia. Eu nem vou falar de tecnologia hoje, vou falar só de Consumer Insights daqui a pouquinho, mas a gente também pode falar de tecnologia da mesma forma. Eu acho que no final eu vou falar um pouco em relação de foresight e tecnologia. Mas o que a NASA coloca? Coloca níveis, né? Os TRLs aqui. Então, tem nível de inovação, nível de escala, né, dessa pesquisa. Então, ela tem que chegar até a comercialização, ela tem que chegar até TRL 9. No Brasil, a gente fica aqui, ó. Por isso que a gente publica bem. Por isso que a gente não tem patente. Por isso que a gente não consegue chegar no consumidor. Por isso que, às vezes, a população não entende o que a gente faz na universidade. Porque não chega, ela não consegue. Se a gente for para um país tecnológico, sei lá, vamos para a Coreia, para a China, não sei, Coreia, a gente vê na rua, porque a tecnologia está muito, 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 muito visível. Então, o consumidor consegue ver na prática, no mercado, em qualquer rua, a tecnologia.
clara para ele. Por quê? Porque a pesquisa tem esse caminho até chegar ao operacional. E esse operacional chega, então, a desenvolvimento e a produção de produtos e serviços tecnológicos para as pessoas. E isso faz com que o país seja inovador. Nos países que eu falei ali que são mais inovadores, normalmente as universidades são cheias de indústria dentro delas, né? Então, a indústria está dentro da universidade, elas andam juntas, trazendo, então, as demandas da indústria e sendo solucionadas pela universidade. Então, é isso que o Brasil ainda precisa caminhar para chegar num nível de inovação. Bem, aí nesse cenário, o que a gente percebe? A gente percebe que a indústria, de uma maneira geral, ela não faz a pesquisa, né? A indústria não faz pesquisa. Não faz pesquisa básica, não faz pesquisa aplicada e também, muitas vezes, não interage com a universidade, porque isso é uma questão de história, de cultura, de você buscar a universidade para solucionar os problemas. E isso, no Brasil, ainda é muito incipiente. Mas, nesse sentido de olhar para o mercado, que a inovação é olhar para o mercado, eu coloquei esse funil aqui da inovação, depois eu vou botar um outro, que eu gosto muito dele também, é que o que ele coloca nesse slide é o seguinte, é que para eu começar a ter a ideação de um produto, tá? Começar a ter um conceito, experimento de um produto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para os clientes possíveis, a cadeia de suprimentos, a academia, papers. Eu tenho que olhar as pesquisas que estão ao redor, as pesquisas que vão embasar essa ideia e, principalmente, né, fazer com que todo esse, vamos dizer, ecossistema seja capaz de eu gerar uma ideia. O que a gente percebe hoje, né, na minha trajetória de indústria de alimentos, né, aqui na Unicino, no Instituto Nutrifora, e o que eu percebo hoje é que existe, eu vou falar isso mais um pouquinho depois, existe um target de desenvolvimento de produtos, existe um target de lançamento por ano. E esse target de lançamento por ano, muitas vezes, não tem ligação nenhuma, não tem relação nenhuma com pesquisa de mercado. E aí, o que acontece? São muitos produtos que são desenvolvidos e que são descontinuados. Porque são produtos que ou olhou para o vizinho e fez igual, ou fez porque tinha que fazer. E aí o que acontece? Sem olhar para a pesquisa de mercado, para o consumidor, eu acabo fazendo produtos que não têm ligação direta com o significado e com o desejo das pessoas. E aí ele não tem mercado. E aí o que acontece? Eu descontinuo. Isso, para uma big como JBS, como Nestlé, passa. É dinheiro jogado fora, mas faz. Agora, para as médias empresas, para as micro, pequenas empresas, isso é dinheiro, isso é energia. Então, e se a gente for pensar que 90% das empresas do Brasil, Rio Grande do Sul, pelo menos, é micro e pequena empresa, essas empresas precisam de estratégias e de planos de futuros para poder, então, olhar para o mercado e fazer produtos planejados e estratégicos. Porque senão é perda de energia e tempo e dinheiro. Né? Bem, vamos lá. E aí, então... Agora sim. E aí, então, esse outro funil aqui, que eu também gosto bastante, ele coloca o seguinte, que a primeira coisa, né, do processo de inovação é olhar para as tendências. Então, você primeiro olha para as tendências e, a partir das tendências... Por que são as tendências? Eu vou explicar para vocês já. Mas as tendências te dão sinais do comportamento das pessoas. É isso, tendência são sinais do comportamento da sociedade. Normalmente, quem estuda tendência são pessoas que trabalham com... Qual? Não. Quem trabalha com o comportamento das pessoas são as pessoas... É aquele curso que é Ciências Sociais. Os antropólogos também trabalham com isso. Então, os antropólogos e o cientista social, ele é uma pessoa antenada ao comportamento das pessoas.
Então, as empresas não têm um cientista social, muitas vezes, tem alguém do marketing, né, normalmente fazendo isso, mas o cientista social, ele é capaz de olhar o comportamento, principalmente dos antropólogos. Então, quando você estuda comportamento das pessoas, você estuda como que ela se comporta, como ela se veste, o que ela pensa. Então, você consegue fazer sinais específicos de consumidores estratégicos. Quem faz isso é a antropologia. E aí, então, esse tipo de abordagem de estudo faz com que a gente, então, tenha o início de uma possibilidade de inovação. Estou falando de inovação, então, é um caminho longo, não é um caminho simples, né? Então, você estuda o comportamento das pessoas, estuda os sinais que elas estão direcionando, e você pode aplicar essas tendências à sua realidade para fazer produtos e serviços para a sua empresa. E aí, isso é um caminho, não se faz de um dia para o outro. Principalmente porque as empresas precisam ter dentro delas uma cultura organizacional que gere, então, vamos dizer, essa intenção de ser inovadora. O que a gente vê, muitas empresas, outro dia eu vi uma empresa, não vou falar o nome aqui, que a presidente da empresa estava falando, uma empresa gaúcha, e ela falou assim, eu fui falar de inovação da empresa, e aí ela falou dos produtos e tal, e aí um palestrante falou assim, olha, o que você faz não é inovação, nem aqui nem na China, sai, a minha tadinha. Ela ficou em depressão, né? Mas é claro, por que isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que inovação é fazer um produto com sabor diferente, é fazer uma embalagem diferente. Pode ser inovação, mas isso não gera um produto diferenciado que você coloque o pé no mercado. Não é um produto diferente. Você fez você incrementou, você diferenciou, né? Aumentou o portfólio ali de sabor, mas para a empresa ser mais competitiva, você precisa entender bem o que você quer para fazer de forma estratégica e assim você vai ter uma diferenciação no mercado. Gosto muito de falar, você olha para o lado e dá um pé na frente. Você tem que olhar, fazer o benchmark se você quiser, mas tem que olhar para frente, porque senão, se você só fizer formulação, o outro faz igual daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, como que você vai se diferenciar com o teu concorrente se você realmente não entender qual é o seu negócio e para quem você quer atingir, né? E aí, então, eu coloquei rapidamente aqui, em termos de marketing, né, de produto. Isso aqui é produto, tá? Então, isso aqui foi uma aula que eu tive na minha especialização de pesquisa de mercado e consumer insights, que é do Ecomoliterno. O Ecomoliterno é sensacional, vocês devem seguir ele no LinkedIn. Ele é do marketing, ele é CEO da Accenture, não sei se vocês conhecem, é uma super empresa também de pesquisa. E ele está junto com o Gerando Falcões. Vocês conhecem do Edu Lira, então o Ecomoliterno é o cara que está também junto ali com o Gerando Falcões, que é uma super sacada, super business, assim, foi que o Ecomoliterno está junto. Começou junto com o Edu Lira. Vocês conhecem do Gerando Falcões? Alguém? Gerando Falcões é um Edu Lira, ele é uma ONG, não sei se é a empresa, mas é uma ONG da favela Marte, de São Paulo, que ele buscou grandes CEOs, né, de empresas para ser partner business, para ser parceiro de negócio. E o que ele faz, Edu Lira? Ele fechou com a JBS, eu acho agora. Ele fechou com a Havaiana, ele fechou com Nestlé, que fez produtos específicos. Eu comprei, por exemplo, uma Havaiana. Eu não comprei a barra cereal da Nestlé porque não chegou até mim. Mas ele faz linhas de produtos que parte do faturamento vai direto para a Vela de Marte. Então, cara, sensacional, fora do Brasil. Então, assim, e esse Ecomoliterno está junto com esse Edu Lira fazendo esse projeto. E a gente pode ver que, em termos de produto, vamos ver a tendência aqui, né? Que mudou, né? Assim, antes era produto, como fazer, como produzir, como produzir, como produzir. Depois veio aqui, né? O cliente no centro, experiência, né? Vamos dizer que tem
o exemplo da Starbucks, que é um exemplo da experiência clássico, que todo mundo trabalha com experiência, fala bastante, né, da Starbucks. Só que depois de 2010, 2020, aqui 2019, mudou. Mudou por quê? Porque não é mais o cliente no centro, né? Então a gente pode botar, porque primeiro que mudou, porque agora a gente está no ambiente digital. A gente não está nem físico nem digital. Então a gente está no digital, que é um desafio para a indústria, né? Se sabe hoje que não é mais B2B, B2C, D2C, é H2H, que é human to human, então é humano que vende para humano, né? Então isso é uma coisa também que está em foco hoje para quem trabalha com produto. A questão ecológica, que está forte, que é uma tendência forte no mundo, e não é mais human-centric, seria life-centric, que é a vida das pessoas. Por isso que é muito importante você entender do comportamento das pessoas, para você fazer produto que tem relação com o comportamento das pessoas. Eu não quis colocar aqui, mas porque para fugir do assunto, mas a geração Z, hoje em dia, é atitude, né? É atitude, é comportamento. Então, se a gente tiver uma empresa e eu quero vender daqui a 10 anos, eu tenho que ver como que o meu produto, ou como que o meu negócio, como que o meu produto, serviço, que serviço também é um produto, né, se for pensar assim, vai ter relação com o comportamento das pessoas. Eu tenho uma neta de 1 ano e meio, Maria Vitória, tá? Então, quando eu piscar o olho assim e abrir, ela vai ter 15 anos. Né? Eu vou piscar, ela tem 1 ano e meio, imagina. Então, quando eu piscar, 15 anos, Vitorinha, né? Como é que vai ser a Vitorinha? Você acha que a Vitorinha, ela com 1 ano e meio, ela já fala assim, sai, ela não quer que eu bote a mão no copo dela. Sai, não quero. Né? Então, são meninas que são criadas de uma forma diferente e que vão ter atitudes diferentes e vão ser exigentes de forma diferente. Então, será que as empresas hoje estão pensando nelas daqui a 10 anos? Ou se elas estão apagando incêndio no produto que eu tenho que fazer até o final do ano? Né? Então, isso faz com que a empresa não se planeje para diferentes cenários e aí, então, realmente, a estratégia dela pode não ser a competitividade. É simplesmente uma produtora de diferentes produtos e serviços. Né? Então, é muito importante a gente entender que a vida das pessoas vai mudar e de que forma a nossa empresa, a nossa marca, a nossa empresa vai estar alinhada à vida das pessoas. Vou dar um exemplo rápido aqui, né, em termos de tendência. Eu ia fazer um post no Instagram, mas fiquei com preguiça um pouco, desculpa, né, porque gosto de Instagram, tem que fazer, botar não sei o quê, aí eu fiquei meio assim, mas eu vou fazer sobre rotulagem nutricional, né, a nova rotulagem. É um problema na rotulagem, porque tem toda a questão regulatória, claro, que dá trabalho, né? Nova, da RDC 429, né? Questão normativa, agora teve, né, uma mudança, mas muito pouco, mas as empresas realmente vão ter mudanças, vão ter que investir energia, dinheiro, planejar, enfim, né? Pois bem, se é uma empresa que, olha, daqui a 10 anos, ela não ia ter problema nenhum, ela só ia ter que atender muito pouco. Ela ia ter que entender a tabela nutricional branca, né, com a questão ali da letra preta, mas ela não ia ter problema. Por quê? Porque se a gente for olhar os dados do mundo, que eu vou explicar para vocês como a gente faz os cenários, as pessoas estão envelhecendo, as pessoas estão obesas, as ODS têm relação com a saúde das pessoas. Então, se eu botar a minha empresa dentro do que o mundo está dizendo, eu não vou fazer um produto cheio de açúcar. Eu vou começar. Eu não vou fazer um produto cheio de sal. Né? Então, eu posso... Claro que tem empresas que são clássicas para fazendo isso, né? Empresas de embutidos, etc. Mas, se eu olhar e fizer daqui a 20, 30 anos, daqui a 15 anos, eu posso mudar meu portfólio, mudar o meu negócio, atendendo às demandas do mercado e às tendências. Isso é possível. É só ter planejamento. Né? E isso a gente fala com as grandes empresas e as pequenas empresas também, tá? De todos os tamanhos. Então, se for pensar, por exemplo, de tudo que o mundo está dizendo, quem está indo para alimentos para a saúde, por exemplo, alimentos em relação com a saúde,
vou ter poucos problemas em relação à nova rotulagem. Só vai ter que atender às questões de embalagem e as mudanças ali, a questão do porcionamento e adição de açúcar e a questão, né, ali da rotulagem em si. Mas da formulação em si, não muito. Então, é só para a gente entender como é que são essas questões. E aí, então, estudar tendências é isso, né? É estudar as pessoas, estudar o comportamento, estudar o que elas pensam. E, para além disso, né, existem dados. Então, o mundo hoje tem muitos analistas de dados, né? Então, você consegue tirar dados, sinais para onde que o mundo está indo. As tendências vêm de dados. Da onde que vem isso? Dados. Né? Então, os institutos de pesquisa, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, ele vive fazendo isso. Ele vive fazendo isso. Por que ele vive fazendo isso? Porque é o mundo dos negócios, é o mundo. Então, se o Fórum Econômico Mundial não estudar o que está acontecendo com o mundo, eu não sei. Né? Então, os governos, os estados, né, em termos de países, eles precisam saber para onde que o mundo está indo para eles poderem também fazer suas políticas públicas. Né? Vou dar um exemplo. O Brasil. O Brasil ele está envelhecendo, né? Só que vai ter o número maior de mulheres mais velhas do que os homens. Isso já é um dado, já é um sinal. As mulheres elas vão ficar mais velhas que os homens. Tá? Então, vão ter mais mulheres velhas do que homens velhos. Isso é dado do governo. Não fui eu que inventei. Eu vi o dado, quem fez uma pesquisa e viu. A partir daí, exemplo, se eu pegar esse dado, daqui a 10 anos, eu vou ter 66 anos. Qual é o produto que eu vou comprar? Estão entendendo? Então, assim, quando a gente olha dado, a gente faz uma previsão e a gente consegue ver o nosso negócio de uma outra perspectiva. E os estados, os governos, também têm que ver outras perspectivas, porque eles vão ter que ter produtos e serviços para essas pessoas. Exemplo, mulheres, eu com 66 anos, solteira. Entretenimento para mulher de 70 anos solteira? Tem hoje? Não sei. Vai ter que ter, porque eu vou estar ativa. Né? Então, assim, quem é essa pessoa daqui a 10, 15 anos? 10, 15 anos, sabe como é que é, gente? É fazer isso e acordar, vou estar com 66 anos. Né? Então, estudar tendência é estudar dado que informa o comportamento das pessoas, o comportamento do mundo. E, a partir daí, eu consigo extrair informação para o meu negócio e oportunidades para o meu negócio também. E aí tem os reportes das tendências, né? Como é que as tendências, como é que as empresas, institutos de pesquisa fazem? Então, elas fazem relatórios, né, de tendências. Então, na realidade, esse aqui, eu gosto muito de falar que os reportes de tendências, né, são mercado, né? Porque se fala assim, tendência de 2022, tendência de 2023. Isso é muito tático, né? Eu vou falar isso para vocês depois. Mas existe relatório de tendências, né, de diversos segmentos. E aqui, então, tem que eu gosto muito desse relatório aqui, que é o Inderman Thompson. Eu, particularmente, acho eles sensacionais, eles acertam muito, né? Eles são muito bons. E eles, então, a Mintel também é ótima, mas eu gosto muito dele porque ele dá 100 tendências, e todas as tendências deles são muito assertivas, e eles são um instituto muito sério. Então, se você é uma empresa que quer olhar para frente, olha esse aqui, porque ele dá os insights. Na realidade, essas tendências dão os sinais de tendências de consumo. E é claro que você tem que fazer o estudo para sair dali e colocar no teu negócio. De que forma se adapta a isso? Oi? O Inderman Thompson. Mas é muito bom. Eu gosto muito dele, eu tenho todos eles. Esse aqui é de 2022. Né? E claro que tem esse aqui, que é muito bacana também, que é muito bom também, que é do Instituto Futuro, né, dos Estados Unidos, que ele fala qual é o futuro do shopper. O futuro do shopper é fundamental para a gente poder também entender o nosso negócio. Então, é olhar para frente, mas aqui é muito tático, é pouco tempo. Quando a gente fala de foresight, quando a gente fala de cenário, a gente fala de previsão
de cenários, que aí eu vou explicar para vocês como é que funciona. Aí a gente tem as tendências e a gente tem as macro tendências. As macro tendências, elas que também têm relatórios, né, do mundo todo, né? Por exemplo, ali tem o Work Technology 2050, as pessoas já estão olhando para 2050, né? Outro dia eu fiz um projeto também de cenários futuros para Brasil 2032. Isso não é nada, é ali 10 anos, né? Então, tem empresas e tem organizações que estão olhando lá para frente, porque quando você olha a previsão lá para frente, você consegue fazer um plano de ação bem robusto para chegar e para mitigar possíveis cenários. Então, a empresa que consegue se planejar, o foresight estratégico é exatamente isso. É você olhar bem para frente, fazer estratégias para chegar num cenário melhor, ou, se for um cenário ruim, que você consegue também fazer essa previsão, você faz plano de ação para mitigar. Então, por exemplo, a pandemia era uma coisa que já estava em pauta. Ninguém sabia quando ela vinha. Mas a empresa que já tinha esse cenário foresight de pandemia, ela sobreviveu, porque ela já sabia o que fazer para mitigar todos os efeitos da pandemia no negócio. Então, são estudos que se faz ação estratégica para chegar nisso. Isso é muito bacana. Essa semana eu escutei um webinar, eu não botei aqui, mas eu estudei um webinar sobre o futuro dos alimentos 2050. Eu acho que eu botei aqui a capa. E foi muito bacana, porque eles fizeram realmente análise de diferentes cenários, de 4 cenários para o futuro dos alimentos. E durante o webinar, eu achei muito bacana, que é o seguinte, ele falou assim, um dos pesquisadores da África do Sul, e eles comentaram o seguinte: estamos começando uma nova era da indústria de alimentos. É uma nova era. Zerou. É robótica, é carne cultivada, é um consumidor mais com atitude, é cooperação entre as pessoas, é mitigar a fome, novos cenários de doenças no mundo. Então, existe falta de água, o clima. Então, é um novo momento da indústria de alimentos, principalmente, para entender como ela vai sobreviver e de que atitudes elas vão fazer nesses cenários que estão aí por vir. Né? Então, isso é muito bacana de se trabalhar de forma estratégica. Você senta e planeja isso. Né? Isso que é legal do foresight. E aí, então, mas não é isso aqui. Não, tá, ok. E aí, então... esse aqui é um pouco falando do que são as megas tendências e que forma chega, né, no consumidor. Então, a gente, às vezes, não entende o que é mega trends, o que é a subtendência, o que é tendência, ou com as microtendências, e o modismo. Isso aqui é do Copenhagen Institute for Future Studies, que eu gosto bastante deles, eu falei que eu tenho trabalhado bem com a metodologia deles, e eles... é bem claro isso. Então, uma tendência, por exemplo, desenvolvimento demográfico, então, aumento das pessoas do mundo, né? Então, crescimento populacional seria uma subtendência. Uma tendência é consumo de água, porque vai aumentar o número de pessoas, então vai ter o consumo de água. As microtendências, por exemplo, seria importante para solucionar, por exemplo, reduzir o consumo de água nas irrigações, etc. Então, isso é uma tendência. Então, quem olha para isso, já sabe que vai ter mercado para isso. Isso é inovação. Estão entendendo? Quer dizer, eu vejo que o mercado o que vai ter significado para as pessoas, e o meu negócio tem que estar aqui. Quando o meu negócio soluciona isso aqui, gera competitividade, nova tecnologia, eu atendo o mercado, business, desenvolvimento. Entenderam? E tem a moda também, que é quando não tem água, eu pinto o meu gramado com tinta verde. Então, isso não muda. Isso é moda, né? Então, esse slide consegue colocar bem como que a indústria usa a tendência para gerar novos negócios e gerar competitividade para elas. Porque é certo, porque as pessoas vão precisar. Então, quando eu olho lá para frente, quando eu olho na mega trend, e essa mega trend chega no meu negócio, é muito mais assertivo
do que eu simplesmente... Outro dia eu estava numa empresa que falou assim, Renata, eu estou de alimentos, eu estou fazendo um produto que... Mas por que você está fazendo esse produto? Ah, porque eu acho legal. Não, não é legal isso. Você vai perder dinheiro, não é assim. E muita gente faz assim. Então, para. Eu falei, para menos. Vamos trabalhar de forma estratégica, porque você faz menos produto, mas vende mais. Porque vai estar exatamente trazendo significado para as pessoas. Isso é muito bacana, né, de se trabalhar. E aí, o que é isso na realidade, né? Isso tem a Unesco, né, e o Fórum Econômico Mundial, eu leio o Fórum Econômico Mundial, porque o Fórum Econômico Mundial é o que dá direcionamento para o mundo, né? Então, a gente tem que entender o que ele está falando. Essa semana, eu estou indo na academia e... a minha personal, ela não está escutando, a Ana, querida, ela faz nascer em correr. Eu falei, olha só, o Fórum Econômico Mundial falou que eu tenho que andar rápido. Em um artigo do Fórum Econômico Mundial, se quer ser mais velho, mais longa, né, você envelhecer mais, né, ter vida longa, ande rápido. Não precisa correr. Eu falei, Ana, olha, esse artigo do Fórum Econômico Mundial. Então, ele é uma fonte segura de pesquisas específicas, então ele dita para onde o mundo está indo. Mas, enfim, e aí, o Fórum Econômico Mundial e a Unesco colocaram a Future Literacy. O que é Future Literacy? É alfabetização de futuros. Vamos ver aqui na sala o pessoal que está online. Vocês sabem aonde que vocês vão estar daqui a 10 anos? Vocês pensam daqui a 15 anos? Como é que vai estar a vida de vocês? Já fizeram planejamento? Já fizeram plano de ação? Como é que vai estar o mundo daqui a 10 anos? Não. É isso aí. Então, assim, você precisa saber para onde que o mundo está indo e se colocar na sua vida pessoal. Isso é alfabetização de futuros. Tá? E a Unesco colocou isso como uma skill principal para o profissional, né? Então, a gente entender do futuro do mundo, do futuro da minha cidade, do futuro do meu país, e me colocar diante disso e fazer as ações para eu chegar nos possíveis cenários e fazer plano de ação para isso, isso é alfabetização de futuro. E se a gente tem que fazer isso com a gente, imagina as empresas. Só entendendo assim, o buraco é mais embaixo nesse sentido, é mais pesado, é mais estratégico, porque a empresa é um negócio, né? Então eu posso fazer isso para a minha vida pessoal, mas eu preciso fazer isso com estratégia da minha empresa. E é isso que muita gente trabalha como consultora de indústria, fazendo exatamente Future Literacy, que é entendimento de diferentes futuros, diferentes cenários e trazendo para a empresa. Você pode fazer com comportamento de consumidor e pode fazer com tecnologia. Com tecnologia é muito bacana, porque você traz diferentes tecnologias para a empresa, para ser um pouquinho mais disruptiva quando ela consegue ser. Mas vamos ficar no comportamento só hoje, porque é mais direto ao assunto, né? Bem, e aí, então, eu coloquei aqui esse slide, que é assim, a Unesco também colocou nas escolas públicas projeto de vida, que é do novo ensino médio. Então, o novo ensino médio, né, das escolas públicas do Brasil, tem projeto de vida. Isso é Future Literacy. É uma cadeira, projeto de vida. Sim. Por que está ali? Não sei se está funcionando, tá? São coisas que... Será que o professor vai preparar projeto de vida? Não, isso é um outro papo, né? Mas o importante é que está ali projeto de vida. Se você for ler o que o projeto de vida faz, é exatamente preparar o indivíduo para o futuro. Então, se as pessoas... Então, imagina, hoje, o filho da Dayana, meu filho tem projeto de vida, tá? Né? O João tem projeto de vida, o Felipe também tem projeto de vida. Aí tirou 10, projeto de vida, pelo menos já é alguma coisa, tá? Projeto de vida. Tá? Mas, não sei. Mas, enfim, o que acontece? Então, vocês estão vendo que a Unesco está fazendo isso com as pessoas, hoje. Aí, pensa daqui a 15 anos, o que as pessoas vão precisar, o que as empresas vão precisar fazer
para poder realmente entrar na alfabetização de futuros. As pessoas vão pensar estrategicamente como elas serão. E as empresas precisam entrar nessa onda. Porque senão elas vão dar sempre um tiro no pé. Sempre fazendo teste de acerto ou erro, acerto ou erro. Então, isso faz com que a empresa seja menos competitiva. E aí, então, a gente volta lá para a gente, nosso ranking de inovação, que fica lá embaixo. Porque a gente não alinha a pesquisa de mercado, não alinha a pesquisa de pesquisa básica ao mercado, a gente não alinha a indústria à pesquisa e a pesquisa aplicada junto com o mercado, que é aí que gera realmente a competitividade das empresas e a diferenciação. E aí, então, eu falei bastante de foresight, que é... Foresight estratégico é isso, meninas. Foresight estratégico, previsão estratégica, é exatamente isso. É você fazer de forma estratégica a previsão de diferentes cenários a partir de mega tendências. E a partir daí você consegue fazer ações para gerar, por exemplo, novos negócios. Isso é muito bacana, porque não adianta vir falar que eu podia falar para você assim, a tendência de alimentos para 2025. Daí, né? A empresa, como é que a empresa vai se comportar diante daquela tendência? Né? Ela tem que se preparar de forma estratégica para aquilo e estudar para isso. Não é só olhar a tendência é realmente a saúde. Ok, mas não é só saúde. Existe na administração, né, eu acho que vocês têm gestão também, eu acho, que é aquela análise PESTEL, né? Que é a análise de ambiente, econômico, sustentabilidade. É uma análise ambiental. É uma SWOT, mas não é SWOT, mas é uma análise ambiental de determinado negócio. Então, quando você pega o teu negócio, você tem que colocar dentro de uma análise socioeconômica, demográfica, sustentabilidade, você tem que botar isso tudo para poder entender como que o teu negócio vai se comportar diante desse cenário maior. Então, não adianta eu chegar e falar assim, vai ser carne vegana, né? Agora a JBS, né, vai colocar junto com Starbucks costela vegana. Bem interessante. Tá, então, eu como pequena empresa, principalmente, né, que eu tenho que ter fôlego, como é que o meu negócio vai estar dentro desse ambiente todo? Então, tem uma análise de implicações do cenário no meu negócio. E aí eu consigo fazer um plano de ação para chegar no sucesso. Porque senão, eu só vejo uma pequena tendência que tem relação direta com o que eu faço de produtos e serviços. Então, estudar cenário é muito melhor do que estudar tendência. Estudar cenário. E aí, então, esses aqui são os megatrends, né? Então, a partir dessa megatrend, que também é do Peter Cronson, não sei se vocês conhecem, é um cara sensacional também, do CIFS, também do Brasil. Então, o grupo deles é muito bom, né? Então, esse estudo da Dinamarca, tem vários, tá? Eu peguei esse porque eu gosto deles, eu gosto da metodologia deles. Essas são as megatrends do Instituto de Copenhague. Essas são as megatrends que eles estão colocando para 2030, por exemplo, 2035. Então, se a gente for olhar, por exemplo, aqui, avanços na engenharia para a saúde. Vamos pensar assim, né? Então, é uma megatrend. Então, eu tenho que ver a megatrend, eu tenho que ver a subtendência, eu tenho que ver a microtendência e quanto isso impacta no meu negócio. E isso eu posso fazer com todas, se eu quiser. Normalmente, você escolhe uma, duas ou três tendências em relação mais com o teu negócio, mas você estuda a tendência que vai dar cenários e esses cenários ambientais você coloca análise no teu negócio. Você pode fazer isso, o cenário normalmente faz de 10 anos, né? 10 anos. Qual a empresa que faz em 10 anos? É difícil. Mas então faz de 5 anos. Faz com 5 anos. E aí, com 5 anos, você consegue exatamente pegar essa mega trend e colocar cenários possíveis dessas tendências no teu negócio e aí gerar diversas ideias para poder, então, fazer negócios mais competitivos e de sucesso. Porque senão você só vendo... Isso é muito comum, né? A gente faz pesquisa de benchmark, né, Dayana? E coloca tendência. Ok, mas não é isso que vai fazer um consumidor
compre o teu produto. É comportamental, não é uma tendência só. É ambiental. Então, por isso que a análise Pestel é importante para, então, você entender dessas tendências dos cenários e aí identificar e planejar ações para isso. E aí, então, esse funil aí de futuros, que eu gosto muito, tem vários, tá? Tem vários. Botei esse porque eu achei esse mais claro. Então, quando a gente fala de ações táticas, é o que a gente faz. É de 1 a 2 anos. Então, a gente apaga incêndio. Então, a gente faz produto para 1 ano, 2 anos. Produto e serviço, 1 ano, 2 anos. Por isso que sempre está apagando incêndio. Então, o planejamento estratégico, em termos de foresight, é importante para a empresa sair do tático operacional. Então, ela tem que parar um pouquinho e olhar um pouquinho mais adiante, porque aí ela consegue avançar no sucesso dos seus produtos. Então, de 1 a 2 anos, né? Então, essa Amy Webb também é maravilhosa, vocês podem seguir ela no LinkedIn, ela é Future Today Institute, é maravilhosa também, tem um livro dela, é ótima, ela estuda tendência também, sinais. Então, de 1 a 2 anos é tática, de 2 a 5 anos já é estratégia. Você já consegue fazer ações estratégicas do seu negócio a partir de um olhar mais ampliado. E aí, então, de 5 a 10 anos, aí você tem uma visão do teu negócio, você tem um plano maior do teu negócio. Se uma empresa consegue fazer isso, ela vai ter um fluxo, caminho a seguir, e como ela vai estudar diferentes cenários sempre, ela consegue se adaptar a ações que o cenário ocorrer, entenderam? Então, é muito mais tranquilo para uma empresa fazer isso. Poucas empresas fazem isso. Nem as grandes fazem muito isso. Porque as grandes, elas têm que fazer isso por segmentos, né? As empresas grandes, né? Então, ela vê o cenário e aí volta para o setor específico, né? Bem, já estou acabando. E aí, tem a Cial agora, né? Eu ia na Cial, não fui. A Cial, maravilhoso. E eu pensei assim, eu vou na Cial. Mas eu acabei fazendo, tinha um curso que eu queria fazer de futuros. E a Cial é uma feira de negócios, né? De alimentos. Tem duas empresas, tem várias, tem a Cial Paris, tem a Cial China, tem a Cial Dubai, tem Cial diversas, né? E a Cial Paris é uma delas, feira de negócio. Então, que nem no Brasil, que tem diversas também feiras de negócios, tem os prêmios, os mais inovadores, né? Então, tem isso também. E agora a Cial também tem alguma coisa com startup, tem uma questão de pesquisa que a gente está recebendo do Roger, né, Dayana, ali no WhatsApp. Né? Então, a gente está sabendo o que está acontecendo na Cial. E aí, qual é a pergunta? Qual é a pergunta da Cial? Por isso que eu botei aqui. Esse aqui já é o report da Cial. A Cial já tem um relatório dela dos produtos inovadores, né? Então, aqui, ó, eu peguei até, vocês podem entrar no site da Cial, que tem lá um relatório de 2022 dos produtos. A minha pergunta é, isso é futuro ou isso é mercado? Isso já é ou será? Como que a minha empresa vai se posicionar diante desses produtos? Como é que eu vou ser mais competitiva diante desses produtos? Isso é tendência ou é mercado? Quando a gente tem, é assim, ó, quando a gente estuda tendência, o mais interessante é quando você consegue captar sinais fracos para médios, porque aí você consegue ser pioneiro. Quando você tem muito sinal, tá bom. Então, por exemplo, hoje carne vegetal, né, não é sinal fraco, já é mercado, já tem muitos sinais. Então, se eu quiser entrar nesse mercado, eu vou passar sufoco, porque tem muito. Né? Quer dizer, tem muito no sentido que também tem muita oportunidade ainda, né? Que está crescendo. Mas eu preciso... Então, isso aqui eu tenho que captar o que tem sinais diferenciados, o qual tem relação com tendência que estão por vir. Por isso que estudar mais adiante é mais interessante. Tipo carne cultivada. Carne cultivada tem poucos sinais. Não tem, porque só tem um lugar no mundo que vende.
que é Singapura, não tem mais. Então, assim, é uma super oportunidade. Tanto que as grandes empresas estão investindo nisso. Está entendendo? Então, macro tendência de aumento de população, macro tendência de sustentabilidade, tudo, tudo. Então, por isso que é a nova era da indústria de alimentos. É a nova era. Então, se você olhar lá na frente, então, por pensar, se olhar lá na frente, então, não vai ter escassez de água, clima, né? População crescendo no mundo, né? As pessoas envelhecendo, né? Escassez de poluição, né? Tem que ser climate friendly, tem que ser tudo isso aí. Tudo isso aí. Se você colocar todos esses megatrends, que são megatrends, eu vou chegar na carne cultivada. Entendeu? Eu vou chegar. Eu vou chegar na carne cultivada, eu vou chegar em proteína de fungo, eu vou chegar. Então, é isso que as empresas necessitam fazer para o negócio dela. Estão entendendo? Porque você junta o comportamento das pessoas, de maneira geral, e chega no teu negócio e vê como que você vai atender. Aí sim você é mais competitivo. Né? E aqui, então, da Ciel, é claro que são produtos diferenciados. Só que será que esse aqui é uma cerveja que tem uma coisa verde? Eu não sei o que é, mas tem muita cerveja com esse negócio verde? Não. Então, pode ser um sinal fraco, pode ser uma oportunidade, pode ser. Então, tem que olhar exatamente os sinais específicos para, então, a gente fazer um negócio diferenciado. Existe, por exemplo, quando se estuda a tendência, você pode, através dos sinais, entender se aquela tendência está madura ou não. Então, você consegue ver se, por exemplo, carne vegetal já está em fase mais madura. Carne cultivada está iniciando ainda, está lá embaixo, então há oportunidade. Então, quando a tendência já está madura, significa que tem muito competidor. Então, sinto muito, eu vou pegar uma outra lacuna de um outro cenário para poder trazer o negócio para mim. Então, quando a gente vai... Tem gente que fala assim, se o negócio não é bem planejado, ele morre bem bonitinho, ele morre empacotado. É um produto que você faz, que bota na conta do mercado e ele fica lá, morre. Então, por que isso? Porque não tem fit com o mercado. Para ter fit com o mercado, tem que olhar cenário, comportamento e estratégia. Né? Isso é muito bacana. E aí eu botei esses slides mais ou menos que eu comentei. Então, eu coloquei assim, ó, esse estudo, e tinha aqui, ó, da Barilla, entra no site da Barilla. A Barilla faz diferentes estudos maravilhosos. Esse aqui é 2030, ela publicou em 2012. Então, a Barilla Center está estudando 2030, desde 2012. E tem outros. Estão entendendo? Quer dizer, é olhar muito para frente. É olhar lá para frente, olhar os cenários possíveis dentro das tendências, e aí eu consigo planejar as ações para chegar a 2030. A gente está em 2022, faltam 8 anos. Ela fez quase o quê? 20 anos antes. E aí ela fez 2021, né? Ela não fez 2022, a Barilla, tá? Então, ela fez meio ODS também, né? Esse novo reporte relatório dela, então está nesse caminho, né? Que esse aqui também tem relação com esse, se a gente for pensar. As megatrends não mudam muito. As megatrends são muito robustas, porque elas falam do mundo todo, de todas as pessoas, então elas têm que ser robustas, né? Porque os dados são robustos. E essa revista aqui é uma revista científica que só publica alimentos do futuro. Só publica isso, para solucionar problemas de alimentos do futuro. Só. Então, isso eu acho, está vendo? Assim, é uma revista Open, né, Access, que ela só pensa nisso. Só publica os pesquisadores que têm relação com solucionar problemas de cenário de alimentos do futuro. Isso eu achei sensacional. E esse webinar aqui que eu assisti, né, que fala exatamente do alimento, né, também é bem bacana esse estudo de cenário. Eles fazem análise também muito tecnológica, né, então eles fazem cenários bem específicos para ter ações para o futuro. É bem bacana esse webinar. Bem, e aí, as Global Trends, elas têm impacto nos nossos negócios. A gente pensa que não, mas tem. A gente
vê as megatrends muito distantes, mas elas não estão distantes, elas impactam diretamente no nosso negócio, e principalmente se eu quero ser competitivo, né? E aí eu tenho que ter visão e estratégia para inovação. Então, quem tem que ter visão e estratégia para inovação? Lembra lá da NASA? Desde a pesquisa básica, visão e estratégia para inovação. Né? Então, a indústria, na pesquisa, visão estratégica para inovação. Então, se às vezes a gente vai para as empresas fazer design thinking, às vezes não tem visão estratégica para inovação. Eles não olham os cenários, eles só discutem ideias. É uma metodologia maravilhosa, mas que tem que botar estudos de futuros. Porque se não colocar estudos de futuros, não tem sentido. Porque tem sentido, claro, se eu quero fazer um produto como desenvolvendo produtos diferenciados. Mas se eu quero ser mais competitivo, eu preciso botar site estratégico dentro do design thinking. Porque aí eu consigo olhar lá para frente e, dentro do design thinking, produzir produtos para chegar nesses diferentes cenários. Isso é muito bacana. E aí, então, isso também é do Instituto também de Copenhague. Então, tem vamos dizer, um caminho, né, para se fazer estratégias para inovação através de estudos de futuro. Então, a gente pega, olha, para as megatrends, faz, né, um ambiente contextual, que isso é basicamente, né, análise. Pode ser análise SWOT, pode ser análise PESTEL, mas a gente usa esse também. Aí tem a análise transacional, que aí você coloca isso dentro do seu business. E aí, depois que você coloca no seu business, você tem alvo organizacional, estratégia, desenvolvimento do negócio e inovação. Então, da mega trend, chega lá na inovação. E aí isso vai depender do que a empresa quer, seus produtos e serviços, etc. Isso é muito bacana. E aí, a gente, então, esse Tech Trends também, que é bem interessante, também Future Today, Today Study Future, né, Instituto, Future Today Institute, que também tem um funil, também fazendo isso, então, ações, estratégias corporativas, visão, e depois de 10 anos você transforma o seu negócio. Você faz o seu negócio, tem realmente relação direta com os cenários possíveis, e aí você consegue estar bem alinhado ao que vai vir aí para o futuro. O futuro é previsão, ninguém faz... ninguém não é o futurista, ele não é adivinhador, né? Não adivinha o futuro. Por isso que tem você faz diferentes cenários a partir dos dados. E aí sim você consegue fazer com a sua empresa se alinha a essas estratégias foresight. E claro que o foresight ele complementa, né, o fluxo de trabalho da empresa. A gente não quer mudar o fluxo de trabalho da empresa quando estuda foresight. A gente quer complementar. Fazer com que a empresa se adapte a diferentes cenários com planos de ação que podem participar do fluxo de trabalho delas. Isso é muito bacana porque anda junto, sempre junto com o estudo de futuro e com as estratégias atuais da empresa. Isso é bem interessante. Normalmente, as empresas fazem workshop, né, foresight, né? Só que o workshop foresight, você entrega um estudo e tem que também ter um estudo de plano de ação, tem que ter alguém implementando esses projetos. Entenderam? Então, isso é um conjunto de fatores que as empresas precisam ter ou alguém para fazer, para elas, porque senão se perde, né, só no estudo de cenários. Tem que fazer. Gente que não gosta muito de cultura da inovação, por exemplo, esse nome, né? Porque às vezes fica na cultura e não desce para fazer. Não tem que fazer. Então, para estudar foresight, para estudar cenários, tem que ter um plano de ação para poder, então, chegar, então, nos cenários que a empresa quer e fazer produtos assertivos, serviços assertivos. Deixa eu ver o próximo. Bem, isso aí é para finalizar, então, quando estuda megatrends, né? Então, plano de ação para atender os cenários futuros ou para mitigar cenários ruins. Então, você estuda cenários de tendências que se desenvolve produtos e serviços alinhados ao mercado, que tem oportunidades, novos negócios, que chegam, então, à inovação. E aí, nesse sentido, a gente realmente consegue fazer com que o Brasil seja um pouco mais competitivo e aí suba um pouquinho ali a régua na questão da inovação. E uma coisa importante que eu botei aqui é que a megatrend é necessidade
do mundo, mas é local. Local que eu escrevi aqui, né? Local. Você olha para o mundo, mas olha para a sua cidade, olha para a sua região, olha para o seu estado. Então, olhar para lá, estuda e vê o cenário de onde você está. Então, por isso que é local. Então, eu acho que esses são os meus contatos. Eu gosto de falar sempre que o futuro é hoje, né? O futuro é hoje. Para começar daqui a 15 anos, para daqui a 15 anos olhar os cenários, eu tenho que olhar o cenário hoje, tem que começar hoje, porque senão eu não chego lá. É isso, então, gostaria de falar para vocês hoje. Obrigada. Pode. Mas eu gostaria de ouvir sua opinião, não é bem uma pergunta. Oi, galera. Assim, hoje a gente tem uma tendência de olhar muito para a rede social, né? A gente vive muito no mundo virtual. Então, na verdade, eu gostaria de saber qual a tua visão em relação a como a gente é influenciado em relação a acreditar em certas tendências. Então, não necessariamente é uma tendência até que alguém diga que é, né? Então, a gente tem os influenciadores, a internet, Instagram, blogueiros. Então, acho que gostaria de ouvir a opinião sobre isso. Na realidade, as trends ali da rede social são umas trends um pouquinho diferentes, né? Então, que a gente fala, quando a gente fala de tendências aqui, eu falo de tendência baseada em dados estatísticos, né? Então, é isso. Na rede social, o que acontece na rede? Existe pesquisa de mercado, isso aqui é social media, né, que todo mundo sabe, que só trabalha com as redes sociais, entendimento do comportamento do consumidor nas redes sociais. E aí você consegue, a partir disso, fazer produtos para esse mercado de mídia social, né? Então, por exemplo, uma empresa, por exemplo, de cerveja. O que se fala de cerveja, por exemplo, na rede social? Desculpa. Não vi, então vou mudar. Uma empresa, sei lá, colágeno. Colágeno. O que se fala de colágeno? O que se fala sobre colágeno? Não vi. O que se fala? Porque eu fiz um trabalho de cerveja, por isso que eu sei dos dados. Mas, assim, o que se fala de colágeno, por exemplo, nas redes sociais? Né? O mundo vai ser digital, é digital ainda, mas vai ser digital. Né? Então, entender como que essas pessoas se comportam nas mídias sociais é fundamental se você quiser entrar nesse way, né? Nesse caminho aí, nesse canal. Se você não quiser entrar no canal, você vai para outros linhas. Mas mesmo assim, mesmo quem está no digital tem comportamento que você tem que alinhar o comportamento dele ao comportamento digital. Eu acho que o mundo vai ser isso, o mundo vai ser digital. Eu acredito nisso. Tá? Existe um movimento digital forte, mas existe também alguns insights, assim, de uma pesquisa que eu estou fazendo com uma empresa de doces, que as pessoas, se perguntar para elas assim, o que você quer comprar no PDV, né? Você quer um ponto de venda físico ou ponto de venda virtual? Ela, tanto faz. Quando você fala tanto faz, você tem oportunidade, tanto no digital como no presencial. Essa empresa, ela está querendo fazer um ponto de venda físico, então ela está assim, eu quero saber se eu vou ter oportunidade para ter um ponto de venda físico, né? Então, se eu perguntar para as pessoas, tá, ok, então se você tanto faz digital ou físico, o que você gostaria de ter no físico, né? E no digital? No digital é desconto. Se eu compro, eu não quero ter taxa de entrega, eu quero ter cupom de desconto, eu quero ter isso. Isso consumidor desse público específico que trabalha com doce, por exemplo, tá? Que é específico, para bala de goma. Agora, se você vai para o ponto de venda físico, ela quer experiência. Ela quer experiência, ela quer ser surpreendida. Entendeu? Então vão ter as duas coisas. Então, vai ficar mais complexo. Porque a empresa que quiser, ela vai ter que ter os dois pontos de vendas,
e ela vai ter que trazer experiência nos 2 pontos de venda, né? Então, depende. Eu acho que agora com o metaverso, que é uma outra proposta também, é uma outra questão também que está vindo aí, e o mundo vai vir com realidade aumentada, realidade virtual, isso vai vir, então as empresas já vão ter que se adaptar também a isso. O que eu acho? Eu acho que vão ter diversos canais de interação com o cliente. É isso, não vai ter só o digital, não vai ter só... hoje não tem, né? Vai ter o físico, vai ter o metaverso, vai ter diversos canais. E a empresa ela vai entender qual vai ser a estratégia dela nesses diversos canais. Entendeu? Porque eu, hoje, por exemplo, eu faço muita coisa no digital. A Maria Vitória, a minha netinha, entendeu? Então, quem vai ser o cliente daqui a 15 anos que a gente tem que pensar? A Ambev tem que pensar, ou a empresa da Daiana, a empresa que vocês trabalham, quem será o consumidor daqui a 10 anos? E aí se organizar para isso, que é certo. Entendeu? Pode, deve. Será que dá para ver? Oi, pessoal. Oi. Eu não sei quem está no online, não dá para a gente ver. Tem bastante gente. Me parece que essa questão dos social medias assim, tem muita relação com aquela base que tu comentou sobre a moda, né, o modismo, né? Aí cai justamente nessa parte da pirâmide ali. Do que vem da tendência que vira a moda, do que vira as ondas assim que vão passando, né? Eu tenho 2 pontos assim que para mim, quando a gente fala de tendência, quando a gente fala de desenvolvimento de produto, quando a gente fala de lançamento e de sobrevivência de produto no mercado, o primeiro é a questão que tu comentaste sobre o local. Então aí justamente da relação de eu vou lá na Cial, vou lá na Nuga e ok, mas aí eu vou ver, lembro de trazer anos atrás um queijo colonial com wasabi, sabe, que tinha nas feiras lá. E mas isso tem sentido no Brasil? Isso faz sentido, entende? Então, assim, a cultura de cada local muda muito, né? E principalmente quando a gente fala de Europa, que tem muita diferença, né, com a nossa cultura. E uma outra preocupação que eu queria também te ouvir, Renata, é sobre o time. Porque às vezes tu tá falando de futuro, tá falando de projeção. E aí a gente vê assim, ok, que nem a carne cultivada, mas qual é o momento certo de tu pensar nisso, de tu investir nisso, de tu, né? Quando que é? Porque a gente vê muitos produtos no mercado muito bacanas, mas que a gente percebe que não estão na hora certa. O consumidor não está pronto para eles, né? Muitos produtos. E a gente olha e aí esse produto ele não vai conseguir ficar porque não está na hora dele ainda. Então isso é uma coisa que me inquieta, assim, sobre o momento certo, né? Tem uma história de momento certo que é bem interessante que eu posso falar porque ela me contou, foi a história ali da Grand Square. É uma história certa de time, porque a Grand Square é uma empresa de granolas, né? E eu lembro que eles contando a história dele em diversos painéis, ele falou que ele foi para São Paulo, amou as hamburguerias, veio para o Rio Grande do Sul, montou uma hamburgueria, ele faliu. Aí depois ele faliu, aí começou a história da Grand Square, tá? Então, assim, ele não estava no tempo do hambúrguer no Rio Grande do Sul. Como é que eu sei disso? Pesquisa de mercado. Você precisa perguntar para as pessoas. É bem isso, Daiana. Perguntar para as pessoas. Você precisa entender do seu ambiente. E isso se chama pesquisa de mercado. Análise quantitativa do que as pessoas querem. Isso te dá os insights, de dar o direcionamento. Tem que ter uma amostra representativa da tua região e aí ela te diz se quer ou não. Pode ser que a pesquisa de mercado te dê um direcionamento que não dê certo, porque para um produto dar certo não é só pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado te dá os insights possíveis. E para o produto dar certo são outras questões. Agora, que você entender do teu público consumidor é fundamental para você, principalmente no Rio Grande do Sul. A gente está na ponta aqui, as coisas demoram. Enquanto o hambúrguer estava bombando lá, aqui o hambúrguer chegou, sei lá, 3 anos depois. Né? Então, o X do gaúcho continua. E aí tem gaúcho que foi para o X São Paulo, também morreu, não deu certo.
Entenderam? Então, assim, por isso que entender... Isso a pesquisa de mercado é diferente do foresight. É algo mais exploratório, mais diagnóstico, que você dá, ó, eu tive esse... É bem dado mesmo que você consegue fazer os cruzamentos possíveis, né, para chegar, ó, esses são os insights, esses são as ações que esse relatório está te dando. Claro, sim, tem amostra representativa, por exemplo, nessa pesquisa de doces, tem que comer doce, entendeu? Assim, são coisas que você tem que fazer uma boa pesquisa de mercado, te dá essa resposta, ou te dá os insights para isso, as ideias que você pode aplicar. O grande detalhe é que fica na ideia. Então, esse rapaz da Grande Escola, ele veio com toda boa intenção, ele achou maravilhoso. Não deu certo. Por quê? Você lembra do funil da inovação? A primeira coisa é olhar para o mercado, é olhar quem consumidor, qual é o comportamento dele. Então, isso faz com que você realmente tenha produtos mais assertivos. E se ele tivesse fôlego para continuar, ele seria um dos primeiros. Ele não teve fôlego. Se ele tivesse fôlego, porque certamente, se ele fizesse pesquisa de mercado, ele ia ver um sinal fraco, uma tendência de consumo aqui no Rio Grande do Sul. Só que ele não teve giro para poder manter. É isso. E isso para esperar o time, ele não conseguiu. Empresa grande consegue, empresa pequena não dá. Então, por isso que tem que ser mais assertivo. Essa é a questão. Não sei responder. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, podem colocar no chat ou abrir o microfone. Nada, né? Não. Então, caso contrário, muito obrigada, Renata, pelo teu tempo, por essa palestra ótima, é sempre muito bom te ouvir. E para o pessoal, vamos avaliar, né? SAEP, o link está no chat, eu acho. É isso aí. Muito obrigada.